boa noite, meninas. Um prazer estar aqui de novo falando. E é um desafio também, porque, como a Dani falou, a gente não conhece todas as histórias, a gente tem gente que vai casar ainda, que está aqui ouvindo, gente que está casada há anos, gente que está casada há mais ou menos uma média de tempo. Então, a gente fica um desafio assim, uau, né? O que a gente vai colocar aqui como o caos conjugal, tendo um público tão diferente? Mas a gente, conversando junto, eu e a Carla, a gente resolveu colocar as referências bíblicas sobre casamento, né? A gente vai falar aqui qual é a ordem de Deus para esse relacionamento, não o que o mundo fala, não o que a gente tem de referências externas, não o que a sua mãe te contou, o que você já viveu e você acha que isso é verdade, mas o que a Bíblia realmente fala sobre casamento. Eu gosto da ilustração que a gente fala a pessoa que descobre como uma nota é falsa, né? Não é que ela entende tudo que acontece numa nota falsa, todas as falsidades que pode se colocar para mudar aquela nota, mas ela estuda muito bem a nota verdadeira. E aí qualquer coisa que foge disso, ela sabe que aquilo é falso, que aquilo não é real e que aquela nota já não tem valor nenhum. Então, hoje o estudo vai ser isso, a gente vai focar naquilo que é verdadeiro, o que a Bíblia coloca como ordem e o que muitas vezes causa essa desordem, vai contra o que a Bíblia fala, por que a gente tem vivido algumas vezes tantas dificuldades no casamento. E aí, antes de começar, eu quero fazer um parênteses que eu acho super importante, que essa aula ela tem a ver com desavenças e atritos comuns no casamento por causa do pecado. Mas se o seu casamento, de alguma forma, está sendo abusivo, seja um abuso físico, emocional, sexual ou qualquer outro comportamento violento, imoral, o que você precisa vai muito além dessa aula. Você precisa de uma ajuda especializada, você precisa de uma outra intervenção. Então, é legal a gente dividir isso, porque qualquer coisa você fala assim, mas isso aí, né, não serve para mim. Então, assim, a gente vai falar muito aqui das coisas que o pecado traz para o casamento, né? Mas tem coisas que vão além. Então, para a gente dar essa dinâmica já na aula. E aí, para começar, a gente vai ver que a Bíblia, ela começa e ela termina falando de casamento. Então, deve ser um tema importante, né? Lá em Gênesis 2:18, que é o primeiro livro da Bíblia, ele fala, então o Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E lá em Apocalipse 19:7, o último livro da Bíblia, ele fala, regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Então, o que é o casamento, né? O casamento ele foi criado por Deus. Então, ele é uma coisa assim incrível, porque ele não foi criado pelos homens. O casamento ele é a ideia de Deus e não tem nada ruim que vem de Deus. Então, ele é muito maravilhoso. Mas se você já é casado aqui, você sabe que não é fácil. Porque todo relacionamento ele gera uma intimidade. Toda intimidade gera conflito. Mas se bem administrado, gera maturidade. E no casamento, é um relacionamento que você está intensamente... É uma união que nenhum outro relacionamento tem entre dois seres humanos. É muito intenso. E depois que você casa, você não tem como se esconder. Você se uniu, você está exposto, né? Você está sem máscara. Então, muita coisa vem à tona. E eu gosto da imagem que diz que existe uma velha ponte sobre um riacho, em que ela tem alguns defeitos estruturais. Mas ninguém vê, porque são defeitos muito, muito fininhos, assim. E um dia um caminhão de 20 toneladas passa sobre essa ponte. E a pressão que ele causa pelo peso do caminhão abre todas as rachaduras minúsculas e imperceptíveis. E os defeitos estruturais da ponte ficam claramente expostos. E o caminhão não criou esses defeitos, ele só revelou. E quando você se casa, o seu cônjuge é um enorme caminhão que passa no seu coração. E aí o casamento faz aflorar o que você tem de melhor algumas vezes, mas muitas vezes o que você tem de pior. Todos os defeitos estruturais, coisas que você não queria ver, que você nem sabia ou até escondia. E não foi o casamento que criou essas forças e fraquezas, ele apenas a revelou e agora a gente vai ter que lidar com elas. E uma coisa super importante é que o problema não é o casamento em si. Não é a instituição do casamento que é um problema, que é ruim, que está falida. Gênesis 1 e 2, a gente vê que a gente foi criado para o casamento. E ele foi criado para nós.
Só que aí Gênesis 3 diz que o casamento, como outros aspectos da vida humana, foi destruído pelo pecado. E aí, logo que o pecado entra, a gente vê de imediato uma mudança trágica na união entre homem e mulher. E é o primeiro relacionamento que sofre depois que a gente quebra o nosso vínculo com Deus. Aí cada um se exime da sua responsabilidade, joga a culpa no outro, foi a mulher que o Senhor me deu, foi a serpente. E as diferenças, ao invés de se complementar, acabam se tornando motivo de opressão e exploração. Então vamos lá, dada essa introdução, o que é o casamento, como é que Deus criou, qual que é a ordem e o que é a desordem que tem causado. Começa o casamento entre homem e mulher. Gênesis 1:27 fala: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então a ordem para o casamento é homem e mulher. E qual que é uma desordem? Deus não colocou no jardim mãe e filho, nem mãe e pai, nem pai e filha, mas homem e mulher. Então, depois do nosso relacionamento com Deus, o relacionamento mais importante na Terra é o relacionamento do marido e da esposa. Hoje em dia, a gente vê muitos casamentos entrando no caos, porque essa prioridade básica já está errada. A gente vê mãe dormindo com filho, filho dormindo no meio dos pais para sempre, não por um período ou por uma coisa pontual. A gente vê casal que não tem tempo para dois, que está há anos sem sair junto, sem viajar junto, não sai para jantar, não sai para se curtir, é só para os filhos, é a agenda dos filhos, é filhos como prioridade máxima. E os filhos são bons, são heranças, são maravilhosos, mas a gente tem que ter tempo em casal. Esse é o relacionamento mais importante. Porque um dia os filhos vão embora. E aí o ninho vai ficar vazio. E aí você olha para o lado e você nem reconhece mais aquela pessoa que está do seu lado. Porque você focou tanto em outras coisas que você já não sabe mais como se relacionar. E isso pode ser um grande problema. Mulher, o item 2, mulher é auxiliadora. Deus criou a mulher. Então o Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só. Então Deus em Gênesis vem falando, é bom, é bom, é bom. Mas ele olha o homem só e ele fala, puxa, não é bom. Vou fazer alguém para ele que o auxilie e lhe corresponda. Então qual que é a ordem? Eva é a ajudadora. A gente já treina, auxiliadora, ajudadora, a gente não gosta dessa palavra. Mas essa palavra em hebraico é ezer. E quando ele não se refere à ajudadora, ele se refere a Deus, em outras passagens bíblicas. E quando não se refere a Deus, ele se refere a uma ajuda militar, um reforço para vencer uma batalha. Então, o que significa? Qual é a ordem de Deus para a mulher? É a gente preencher com as nossas forças aquilo que falta no outro. Isso é a ordem. Qual que é a desordem? Os papéis estão invertidos. Hoje em dia a gente tem mulheres mandonas, maridos omissos, homens opressores e machistas, mulheres com falta de amor próprio e posicionamento. Tá tudo muito bagunçado, ninguém mais sabe como posicionar. Ninguém mais sabe que papel que tem dentro do casamento. E Deus colocou a gente com papéis diferentes, mas eles são complementares. Ambos em igual valor, ambos a imagem de Deus. Então hoje bagunçou tudo, se inverteu tudo, a gente perdeu o referencial. E muitas vezes a gente cansa de fazer o papel do outro, porque a gente não foi feito para aquilo. Ou a gente cansa de sofrer na mão do outro, porque tá tudo muito fora de ordem. E aí o que poderia ser excelente, que em Provérbios fala, quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, receber uma bênção do Senhor, pode se tornar um caos. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. E aqui você pode falar, né, Thais, mas é o meu marido que é briguento e amargurado. Mas nós estamos aqui no grupo de mulheres, então a gente vai falar para as mulheres. E importante que a sua família não é igual a do outro. Você tem os seus desafios, você tem as suas lutas, as suas vitórias. E a Bíblia, ela colocou esses padrões base. Mas tem coisas específicas de cada casamento que pode significar ordem na sua família, mas que é diferente em outras. Então, vocês precisam achar o equilíbrio saudável diante daquilo que Deus colocou como coisa básica do casamento. Então, entre homem e a mulher sendo auxiliadora. Outra ordem, submissão mútua. Em Efésios 5, 22 e 24, a gente tem claramente isso, um se submetendo ao outro. Qual que é a ordem? Eu gosto de lembrar de submissão, que é outra palavra, né, que causa um arrepio quando você fala em submissão. Mas eu gosto de pensar que é sob a mesma missão.
A gente está sobre o mesmo teto no casamento. A gente tem Cristo. É sobre essa missão que a gente está casado. E isso que dá referência para a gente, que é para servir um ao outro, que é para se doar, que é para fazer pelo outro, que é fazer o outro feliz. A gente muitas vezes acaba o casamento porque, eu não era mais feliz. Mas esse não é o propósito do casamento, não é te fazer feliz, é fazer o outro. E a imagem que reflete isso é o próprio Cristo, que serviu, que se entregou e que morreu pelo outro. Qual que é a desordem hoje em dia? A gente quer a realização pessoal, a gente é orgulhosa, a gente faz se o outro fizer. Porque eu quero os meus direitos, eu quero as minhas regras, imagina que eu vou me submeter, imagina que eu vou abrir mão dos meus direitos. E aí, isso também só é possível se a gente estiver com o nosso tanque da alma cheio do amor do Senhor. Porque se a gente tiver a expectativa de que o nosso cônjuge enche esse tanque, a gente vai estar exigindo algo impossível. E sem a ajuda do Espírito, sem que esse tanque da nossa alma seja constantemente reabastecido com o amor do Senhor, é praticamente impossível a gente se sujeitar ao outro sem se ressentir. O nosso coração vai estar amargurado, porque não vai estar abastecido no lugar certo. A próxima ordem, amar e respeitar. Efésios 5:33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Qual que é a ordem? Mulheres respeitem, maridos amem. Qual que é a desordem? Quando um não dá amor, o outro devolve sem respeito, e vice-versa. E aí começa uma cobrança, uma competição, um ciclo de destruição, porque um não dá, o outro não recebe, tudo diferente. E aí alguém precisa quebrar esse ciclo. Dá, mesmo sem receber. Deus deu exemplo pra gente. Ele amou, a gente falou, não quero, é minha ordem aqui, eu que mando aqui. O ser humano virou as costas, Deus amou mais, falou, não, eu vou me reconciliar, envia Jesus, envia o seu filho, morre, a gente não faz nada para merecer isso. Pelo contrário, a gente mandou crucificar. Mas ele amou tanto. Ele deu sem a gente, ele deu sem a gente dar nada em troca. E a família é tão preciosa, que é onde a gente pode aprender a amar, a respeitar, a pedir perdão, a voltar, a tentar de novo. É onde a gente molda o nosso caráter. E a gente aprende a amar como Cristo nos amou. Item 5, deixar. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. Aí você fala, poxa, mas eu já deixei faz tempo, eu já deixei a minha mãe e meu pai, né? Mas a ordem é isso, é deixar pai e mãe, mas é deixar passado, deixar erro, deixar mágoa, deixar de reclamar. Qual que é a desordem? A gente muitas vezes volta para contar as últimas notícias, os desentendimentos. A gente depende financeiramente ou emocionalmente dos pais ou de outras pessoas. A gente traz mágoa do passado. A gente deixa a ferida aberta. A gente vai falar com outras pessoas a respeito do nosso marido. E a gente esquece que quando a gente se casou, o nosso relacionamento principal é com o nosso marido. Ele é o nosso companheiro. Ele é o nosso melhor amigo. É com ele na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na fartura e na pobreza. Ele tem que ser o primeiro vínculo que você tem. Deixa as coisas de lado, resolve com ele. E o versículo continua, unir uma só carne. Em 1 Coríntios 7, 3-5 fala, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicar à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Qual que é a outra ordem de Deus para o casamento? Sexo. Sexo é bom, é criado por Deus, mas é pro casamento. Qual que é a desordem que a gente vive hoje? Se faz antes de casar, atrapalha a maturidade, cria comparação, frustra, gera culpa. Se faz fora do casamento, machuca, quebra, decepciona. Se não faz porque tem uma ideia errada daquilo, porque traumatizou, aquilo é um fardo, leva a desentendimento, leva a tentação. A gente precisa colocar essa ordem no nosso casamento também. Eu sei que quando está o caos, quando está a briga, é a última coisa que a gente quer fazer, né? Mas precisa fazer, porque além de fisiologicamente muito importante para o marido, para os homens, é bíblico. E vem até com uma ressalva, que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Então, é uma ordem, é claro. Se você não está afim naquele dia, conversa. Falta algo, resolve. Ora por isso, é uma área que Deus também quer bem, que é saudável.
Um outro ponto que gera muita desordem no casamento, o jugo desigual. Ele fala, não se ponham em jugo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas. Qual que é a ordem que Deus colocou pra gente, para o casamento ser bacana? Você quer um casamento nos padrões de Deus? Procura alguém que ame mais a Deus do que você. Procura alguém que te leve para perto de Jesus. Qual que é a desordem? As pessoas falam, meu, ele tinha tudo, ele só não era cristão. Ou quando ele casar, ele vai mudar. Mas, gente, não tem o essencial, não tem o principal. Rebeca, quando foi dada em casamento a Isaac, ela não conhecia Isaac. Ela não sabia se ele era alto, se ele era magro, se ele era peludo, sério, engraçado. A única coisa que ela sabia é que Deus estava nesse negócio. Então ela falou, se Deus está nisso, eu também estou nisso. Então, em primeiro lugar, a gente tem que amar a Deus. E o nosso cônjuge tem que amar a Deus, tem que estar sobre o mesmo jugo. Porque não é possível unir duas almas de maneira profunda se as pessoas possuem tesouros diferentes. Mas, se você já vive nessa situação, ou se você se converteu após o casamento, que tem muito por aí, a Bíblia tem uma palavra para isso também. Ela fala, mas se o seu marido não obedece a palavra, que seja ganho sem palavras, pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A gente falou muito sobre isso no estudo com a Stephanie. Então, a gente vê aqui que a mulher que se converteu, que se tornou realmente um discípulo de Cristo, é um agente transformador onde ela está. Pela sua nova forma de viver, pela presença do Espírito Santo, pelos frutos do Espírito na vida que vão gerar novas atitudes. Pensa no impacto que tem uma família que antes vivia sem Deus, distante de Deus, e aí uma das partes se rende a Cristo. É isso que Paulo está falando. Ele está falando, essa realidade que era marcada por trevas, agora pode passar por um lampejo de luz. Onde tinha desordem, pode começar a ter um pouco de ordem. Um casal que tinha uma vida marcada por desrespeito, por imoralidade, aprende outra forma de relacionar. Pode ser marcado agora por amor, respeito, bondade, paciência. Então, isso pode mudar o seu casamento, pode trazer ordem. Então, a gente viu que tem muitas dicas de ordem, só que a gente vê muita desordem nas nossas vidas e a gente colocou alguns dos pontos principais que têm causado tanta desordem nos casamentos. E aí você vai falar, qual que é a solução que o mundo dá pra gente? Ele fala, separa, vai viver sua vida, vai ser feliz. Para que ficar nesse casamento, nessa rotina, nessa coisa maçante? Mas Mateus 19 fala, portanto que Deus uniu, ninguém o separe. E Malaquias 2,15 fala, eu odeio o divórcio. Tem algumas exceções, mas Deus não fez o casamento para ele acabar. Ele não se agrada disso. Esse não é o plano dele. Talvez esses itens que eu citei de causa e de desordem não seja o seu, mas talvez você está aqui hoje com o seu casamento quebrado. Talvez você esteja agora recolhendo os cacos, tentando juntar esses cacos novamente. E está assim, destruída, chateada. Mas se você está aqui, tenha certeza que o vaso não caiu no chão e os pedaços se espalharam para cada lado. O vaso pode até ter quebrado, mas ele quebrou nas mãos do oleiro. E ele pode consertar tudo isso. Então, como é que a gente faz para retomar a ordem do nosso casamento, que está tão desordenado? O amor. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Colossenses 3,14. É uma parte que a gente pode fazer, porque o amor não é sentimento, o amor é decisão. O amor é proposital, ele é sacrificial e ele é incondicional. Você pode escolher amar. Quando surge um conflito ou uma crise no casamento, é esse amor proposital que vai firmar como uma rocha. A gente precisa sacrificar os nossos próprios planos, interesses pelo bem-estar do nosso cônjuge, se esforçar para fazer o outro feliz, se entregar diariamente. E às vezes a gente diz, eu amo se ele fizer isso, isso, isso. Eu amo se ele mudar isso, isso, isso. Mas o amor não estabelece condições. Ele nos aceita como somos e não como gostaríamos que o outro fosse. A gente pode aprender a amar aquela pessoa. Crises e conflitos são uma experiência valiosa para aprender esse tipo de amor. Eu, quando casei com o Gui, eu amava o Gui. Eu falava, como eu amo ele, por isso que eu casei com ele. Mas hoje, eu vejo que eu amo ele 12 vezes mais. O meu amor era verdadeiro na época, mas imaturo.
E foi através de crises e conflitos e discórdias que ele cresceu, que ele amadureceu, porque eu fui conhecendo ele melhor, vendo características que me surpreenderam, buscando achar coisas boas, e às vezes em meio à sucata de sentimento que vinha à tona depois de conflito. Aí eu falava, por que será que ele age assim? Por que ele se sente assim? E através das experiências da vida, a gente vai aprendendo a amar aquela pessoa mais, a respeitar mais os sentimentos ou porque ela age daquela maneira. Só que essa aprendizagem exige muito esforço. A gente brinca aqui em casa que a gente não fala em divórcio. Homicídio talvez, mas divórcio nunca. A gente nunca vai se separar. Ele até brincou, você fala tanto isso, Tess, que o dia que você morrer vão achar que eu que matei você. Mas assim, é uma coisa muito séria. E o problema de muitos casais é essa indisposição para aprender a amar. E algumas vezes aprender a amar uma nova pessoa. Porque nem você e nem o seu marido são mais os mesmos. A gente muda ao longo dos anos, a gente muda nessa jornada 2. A gente está com uma pessoa diferente e a gente precisa aprender a amar. Então exige muito esforço. E será que a gente está disposto a fazer esse esforço? A aliança. Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Deus precisa fazer parte do casamento de vocês, mas principalmente da vida de cada um, porque a ordem começa no nosso coração. Vê a ordem que Deus colocou de se sujeitar, de ser auxiliadora, de respeitar. A gente não consegue naturalmente fazer essas coisas. O nosso coração é tendencioso para buscar o orgulho, a realização pessoal. Então, se a gente não mudar o nosso coração primeiro, é impossível a gente conseguir colocar a ordem nos padrões de Deus. Então, começa dentro de nós mesmas. Porque acima do amor tem aliança. É ela que sustenta o amor, e não o amor à aliança. Quando o romance e a paixão, que são coisas boas, acontecem no casamento, e se reapaixonar é importante. Mas se apaixonar de novo, depois de muitos anos, depois de dificuldade, só acontece se você colocar essa aliança acima do sentimento e do romance. Porque você muda, o seu marido muda. Quando vocês estão juntos, um muda o outro. Não dá para ser alma gêmea, mas porque o gêmeo mudou. E aí a gente vê que a gente nunca casa com a pessoa certa, porque essa pessoa muda ao longo do caminho. Então, o que mantém a gente junto no casamento é a aliança. É a promessa que a gente fez. É durante a fase difícil do nosso casamento que a fidelidade a essa aliança vai ser o mais importante. É a decisão e não o sentimento. Outra coisa que é nossa parte, e muito importante dentro de um casamento, a comunicação. Eu coloquei vários versículos sobre como fala da resposta, da língua, de falar a verdade, quem guarda a sua boca, porque não existe lar sem conflito. Não tem lar que é isento de conflito, e se não tem conflito algum, é porque alguém está se anulando. Alguém não está sendo a pessoa realmente que é. Porque o casamento é difícil, são 2 pessoas completamente diferentes vivendo sobre o mesmo teto. É uma lixa espiritual o tempo todo. Então, o problema não é o conflito em si, porque o conflito, a gente aprende a amar, a gente amadurece, a gente começa a tentar tirar esse orgulho e entender um pouco do outro, mas o problema é como que a gente lida com esse conflito. Por isso que comunicação é um item básico para a ordem no casamento. Eu coloquei uma parte prática, então, que eu gosto muito de parte prática, né? A gente já fala na teoria. Como é que a gente usa na comunicação? Não deixa a ira e a amargura se acumular, que quando ela se acumula, uma hora ela vai explodir e a gente não vai falar direito. Tira um tempo para conversar com seu marido. Sai para jantar, sai do ambiente que às vezes é tanto caos que vai te trazer memórias. Sai, vai conversar. Ouça com interesse o que o outro tem a dizer. Não sai interrompendo antes que o outro termine de falar. Ou às vezes ele está falando, você já está pensando o que você vai responder. Ouve com interesse, entende qual que é o ponto. Fala a verdade, fala em amor, fala o que te magoa, o que precisa mudar, o que você não gosta. Não aceita tudo, fala, poxa, isso me machuca. Mas não fica culpando ou criticando. Fala para restaurar. E aí pra gente, mulherada, né? Fale, mas não fale demais. Porque falar demais não vai modificar outra pessoa. O ponto vai se perder, vai ouvir só murmuração. Então, se quiser insistir, insista com Deus. E escolha o tempo certo.
Se a gente vai conversar cansado, a gente reage negativamente. Não dá para resolver problema sério quando um dos dois está envolvido em outra atividade, vendo um jogo de futebol, lavando louça, vendo um seriado. Tenta não brigar ou discutir na frente dos filhos, nem brigar em público. E se precisar, traz uma terceira pessoa para ajudar, para intermediar. E 3 frases para a gente sempre se lembrar. Eu estava errado, eu te amo e me perdoe. Isso é a nossa parte. É a gente tentar retomar, diante da Bíblia, que a Bíblia fala, a ordem do nosso casamento. Mas aí a gente tem uma parte fundamental, que é a graça de Deus. Eu gosto da imagem que tem um tambor de polimento de pedras preciosas. E se você só coloca as pedras nesse tambor, elas se rebatem, elas quebram, elas se despedaçam, elas se chocam uma com a outra. Mas se você coloca o composto de polimento dentro desse tambor, uma pedra, ela bate na outra, mas ela não se despedaça. Ela arredonda as arestas, ela deixa ela lisa, ela deixa ela bela. Então, o composto de polimento é como a graça de Deus. Sem o poder da graça, não tem como você combinar verdade e amor no seu casamento. Ou os cônjuges se mantêm afastados e se rebatem, ou um ataca o outro e se despedaça. A gente precisa trazer a graça de Deus para o nosso casamento. A gente tem a nossa parte, a gente viu o que é a ordem. A nossa responsabilidade nessa jornada do casamento. Mas a gente tem um grande aliado para lutar com a gente nisso tudo. O coração do seu marido e o seu coração estão nas mãos dele. Deus quer fazer dar certo. Então, você faz o possível. Você faz a sua parte. E o impossível, você deixa com Deus. Carlinha, é contigo. Amém. Amém, amém. Dando aqui continuidade, né? A tudo que a Thaís falou, nós vamos falar agora acerca do perdão, que é algo essencial para qualquer tipo de relacionamento, mas é algo vital para a vida conjugal. Perdoar, nós vamos começar aqui falando o que não é perdão. Perdoar não é esquecer. Deus não apaga a nossa memória. Nós podemos e por vezes vamos nos lembrar do que nos aconteceu. Porém, essa lembrança, ela não vai trazer sobre nós o peso da mágoa, do rancor, do ressentimento. E aí você pode me perguntar assim, quantas vezes devo perdoar? Jesus fala lá em Mateus. Então, Pedro, Jesus fala lá em Mateus 18, do 21 ao 22. Então, Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu digo a vocês, não até 7, mas até 70 vezes 7. Isso não significa que a gente deve limitar o nosso perdão a 490 vezes, né? Quando Pedro questionou a Jesus e colocou até 7 vezes nessa Travou? Só para mim? Não, para geral, Não, né? travou para mim também. Ai. Ela tá falando que o microfone dela tá... Será ela voltar? Tô mandando mensagem pro Léo. Que hora ela tá no 10º slide falando e nós aqui esperando ela chegar. Voltou? Voltou. Ufa! Misericórdia! A gente Vocês parou ouviram? a gente parou lá no ponto 1, o negócio do homem, Deus criou homem e mulher. Volta de lá. Não foi isso, vai. Fala sério. Não, quantas vezes você estava explicando? Vocês ouviram a parte que eu falei acerca do versículo de sim, Mateus 18? Sim, tá. Sim. E aí eu estava falando, então, que Pedro, quando fez essa pergunta para Jesus, quando ele falou até 7 vezes, ele quis mostrar e demonstrar generosidade, né? E quando Jesus
respondeu para ele até 7 não, mas 70 vezes 7, o que Jesus estava fazendo? Demonstrando que Deus é infinitamente mais generoso do que nós. A generosidade de Deus vai além, né? E aí você vai se perguntar, para perdoar o outro, tem que me pedir perdão? E aí, o ato de perdoar não depende do arrependimento da outra pessoa. Se a gente depender, às vezes, do pedido de desculpa de algumas pessoas, o perdão muitas vezes vai se tornar impossível, porque tem pessoas que jamais serão capazes de nos pedir perdão. O perdão ele deve acontecer por um ato de obediência minha, né? Eu fui lá no dicionário procurar o que é perdão segundo o dicionário. E aí ele nos responde assim, que perdão é remissão dos pecados, a ação de se livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida, indulto. Ação através da qual uma pessoa está dispensada do cumprimento de um dever ou de uma obrigação. E o que Deus nos fala acerca do perdão? No modelo de oração que Jesus nos deixou em Mateus 6,12, ele nos diz: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não se trata do meu querer, da minha vontade, do tempo oportuno. Aqui se trata do mandamento de um pai amoroso, que sabe o que é melhor para o seu filho. Trata-se de obediência. E quando eu devo fazer esse perdão? Quando eu devo liberar esse perdão? Imediatamente. Esse perdão precisa ser liberado. Porque quanto mais demoramos a obedecer, mais raízes de amargura, raiva e até de ódio se instalam em nossos corações. Aqui eu vou abrir um pouquinho para a gente visualizar. Quando a gente, de repente, ganha uma semente de uma árvore bem bonita, né? E a gente começa a imaginar onde eu vou plantar essa árvore. E a gente identifica um espaço no fundo ali da nossa casa e a gente fala, nossa, essa árvore vai ficar bem legal aqui. Você afofa a terra, você umedece a terra, você faz ali uma covinha e você planta essa semente. E aí, depois de plantada a semente, você senta de frente para aquele lugar e começa a imaginar essa árvore grande, já com seus frutos, né? Já pronta ali. Aí você fala, nossa, eu plantei essa semente no lugar errado. Aqui ela vai tampar toda a minha vista. Aqui não vai ficar legal quando ela crescer. E aí você vai lá, você cavuca a terra que ainda está úmida e com muita facilidade você consegue tirar essa semente e replantar ela no lugar que de fato ela vai ficar boa. Agora, se você plantar aquela semente ali e esperar ela crescer, ela aprofundar suas raízes, só para então identificar que ela não está num lugar ideal, que ela ali vai tirar toda a sua vista, depois para você retirar aquela árvore, você vai precisar de ajuda. Às vezes até você vai ter que contratar uma empresa para fazer isso, porque você não vai conseguir tirar essa árvore sem causar danos. Você sozinho não vai conseguir fazer isso. Então, imagine essas raízes de amargura, de ódio, de raiva, de rancor sendo plantada no solo fértil do teu coração e você ali ficar alimentando ela e fazendo com que as raízes dela se aprofundem. Depois vai ser muito difícil para você conseguir perdoar alguém. E aqui eu até abro um parênteses, sabe? Se você chegou nesse estado, procura um pastor, procura um conselheiro, procura uma discipuladora, para na palavra de Deus vocês conseguirem respostas, força, para vocês vencerem e arrancarem essa raiz do coração de vocês. Nós não estamos sozinhas nessa batalha.
nós estamos caminhando lado a lado com Cristo, e não é na nossa força, é na força dele, né? Quando a gente, de fato, consegue fazer isso, a gente se aproxima de novo da pessoa que nos feriu, e colocando aqui essa pessoa, o nosso marido, a gente se aproxima de novo deles. O perdão nos aproxima novamente. Foi por causa do perdão, através da morte de Jesus Cristo, que nós nos reaproximamos de Deus. Em Efésios 2,13, nos diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante ao sangue de Cristo. Nós começamos aí um processo de reconciliação. À medida que a gente se aproxima novamente, a gente consegue entrar no ministério de reconciliação que Jesus nos deixou. Em 2 Coríntios 5, do 17 ao 19, nos diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os nossos pecados, os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Deus ama a família. Foi por isso que ele nos criou. Né? Quando a Thaís falou lá no início, né? Deus criou homem e mulher e nos criou pro casamento, né? Deus ama a família e ele deseja que dentro da nossa família haja reconciliação. E aí eu pergunto para vocês, e pergunto para mim também, porque quando Deus usou a vida da Thaís para me convidar, para estar com vocês, né? Nesse congresso, Deus começou primeiro a trabalhar dentro de mim acerca desse perdão, né? E ele questionou a mim, e eu questiono a vocês hoje, por que nós temos limitado tanto o nosso perdão? Por que a gente tem estendido tanto o nosso sofrimento antes de nos reconciliarmos? Meninas, a régua de Deus é alta. Jesus pagou o preço pelas nossas dívidas. A vida de um inocente pelos nossos pecados. Ele foi humilhado, açoitado, torturado, maltratado, oprimido e ainda assim permaneceu calado. Ele foi zombado, cuspido, foi rejeitado. Ele carregou a sua própria cruz, foi exposto e teve a pior morte da época, morte de cruz. E tudo isso sem cometer pecado algum. Por que a minha régua é até aqui eu perdoo, partiu disso eu não perdoo mais? Por que a minha régua é esse tipo de erro para mim é imperdoável? Se Jesus não limitou seus esforços, dores e sofrimentos para me perdoar, é no nascimento, na vida e na morte de Jesus que nós encontramos ordem para o nosso caos. É olhando para ele que a gente encontra a ordem. Eu vou mostrar uma folha para vocês aqui. Quero que vocês olhem para essa folha. E ao perguntar o que vocês estão vendo nessa folha, eu acredito que muitas de vocês vão estar falando um ponto preto, uma bola azul, né? E aí eu falo o seguinte para vocês: esse ponto aqui é o nosso pecado. É o pecado do seu marido. E toda essa folha em branco aqui é suas qualidades e virtudes. Quando a gente fica focando somente no erro, somente no pecado, nós não vemos e não enxergamos mais nenhuma virtude e nenhuma qualidade. Lá no congresso, a gente fez uma dinâmica com as mulheres. E eu queria sugerir que você fizesse isso em casa. A gente pediu para as mulheres
pegar uma folha em branco e escrever todos os pecados, todos os defeitos, tudo aquilo que te incomoda na vida do seu marido. E enquanto você vai escrevendo isso, você lembre que você também tem erros, você também tem pecados, você também tem defeitos. E depois que você fizer isso, você ore, peça para Deus cuidar da sua mente, para Deus tirar isso do seu coração, para que você possa enxergar qualidades, para que você possa enxergar virtudes, para que você possa voltar a amar para aquelas que acham que não amam mais. E depois você pega uma folha e começa a listar cada uma das qualidades que ele tem, trazendo à mente que você também tem qualidade. E a partir disso, ore para Deus fazer ressaltar cada vez mais e mais as qualidades que ele tem e mostrar também que você é cheia de qualidades, porque muitas vezes tem maridos que não conseguem mais enxergar as qualidades das suas esposas. Pede para Deus mostrar no coração dele que você também tem qualidades, né? Comece em você. Quando Deus me chamou para desenvolver esse tema, né, para participar desse congresso, eu não pensei assim, nossa, quem devia estar sendo chamado é o meu marido. Eu aceitei o chamado dele e eu pensei, Deus, trabalha no solo fértil do meu coração, trabalha dentro de mim, começa em mim. E eu espero que hoje, nessa noite, verdadeiramente, vocês possam pensar da mesma forma, sabe? Deus, sou eu que estou aqui ouvindo. É para mim que o Senhor está trazendo essa palavra. Me dá coragem, me dá força para começar a partir de hoje esse processo. Me ajuda,